Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Souza. Está começando mais um episódio de Projetando o Brasil no cenário mundial. Hoje, um episódio especial, porque a gente vai responder as suas perguntas. Isso mesmo. A gente abriu ali uma caixa de perguntas no Twitter, onde a gente esperava de vocês algumas perguntas para a gente poder responder. E tivemos várias boas perguntas para poder falar aqui. Antes de entrar no episódio, é sempre bom lembrar que a Woodset, a empresa que produz estampas e camisas criativas, cara, para você usar no dia a dia e também para competir de diversas modalidades, por sinal. Não só basquete, ciclismo também, entre outras modalidades, é a nossa grande parceira e você que está ouvindo a gente já ganhou 10% de desconto. É só usar o cupom ECB10 no site e você ganha 10% de desconto em toda a loja. São preços extremamente acessíveis, cara, de verdade. Pode dar uma olhada lá. E você ainda já ganhou esse desconto, né? O que já é muito bom para qualquer um. Então a Woodset aí está sempre com a gente agradece a Woodset apoiando o nosso projeto, principalmente de basquete nacional. Vamos para o episódio. Hoje, como eu disse, né, no começo, a gente abriu uma caixa de perguntas para vocês no Twitter para responder algumas dúvidas. Até teve uma pergunta do YouTube, até que eu separei para vocês também, mas para responder. E são perguntas bem interessantes. Acho que vai ser bem legal falar sobre elas aqui. Mas antes de entrar nas perguntas e nas respostas, vamos apresentar aqui o pessoal que está sempre com a gente. E como sempre, Gabriel Andrade. Gabriel, seja muito bem-vindo. Novamente, obrigado aí, mais um episódio. Vamos responder essas perguntas. Eu dei uma olhada ali, tem coisas interessantes para se discutir. Vai ser um belo episódio. Boa. E aqui comigo também, como sempre, o Lucas Jocha. E aí, Lucas, como você tá? Fala, Felipe, um abraço para você, para todo mundo que nos acompanha em mais um episódio. Sempre um prazer estar participando e vamos responder as dúvidas de quem nos acompanha. Boa. Comigo também aqui, Vitor Hugo Sarvas. Vitor Hugo, que no final do episódio a gente vai trazer uma novidade para vocês que vai lançar nessa semana que esse episódio está saindo. Sarvas, muito bem-vindo. Fala Felipe, Gabriel, Rocha. Hoje, além das perguntas, tem surpresa, né? Surpresa que é sempre muito bem-vinda. Seguinte, separei algumas perguntas aqui. A primeira é do. Vou até aqui levantar o nome do Henrique. Quais são as promessas do nosso basquete atualmente? Como faremos para aproveitar e melhorar o potencial deles? Gabriel, já começo contigo para essa pergunta. Bom, temos algumas aí. Eu acho que não é uma fase extremamente brilhante em termos de promessas, com grande projeção, mas tem alguns que dá para ficar de olho. Um que eu gosto bastante é o Felipe Mota, que jogou ali no basquete italiano, se destacou pelo Brasil Sub-16 no Sul-Americano recentemente, e estava na NBA Academy. É um ala, filho de jogador, até me esqueci agora de quem que ele é filho, mas ele passou um tempo ali na base italiana do Stella Azzurra, que é um time formador muito bom, e é um ala grande, um ala criador, um jogador mais interessante em termos de composição física que eu gosto. Pensando num jogador mais jovem, ainda sem tanto contato profissional, nós temos alguns outros, como o próprio Matheus Leone, que voltou para o Brasil agora, como um armador mais criativo, veloz, ou pensando nos caras que já estão um pouquinho mais velhos, obviamente o nome que chama mais atenção hoje, tirando o Didi, que já está na NBA, seria o Gui Santos, como inclusive como prospecto de NBA mesmo, né, como o tipo que ele tem, como jogador atlético e versátil para a ala, que pode ter o seu impacto, seriam mais esses, né. Como aproveitar, e aí deixo depois para o pessoal citar o resto, mas como aproveitar esses caras, aí depende muito de contexto, né, não existe uma fórmula muito certa, assim, para abranger todos os casos, mas principalmente, esses caras precisam jogar em algum momento na transição profissional deles, né? Faz parte, eles precisam jogar e talvez eu esteja um pouco desconfiado pelo destino do Matheus agora. Talvez não seja ideal para ele jogar no médio e curto prazo. Ele também não fez uma. O tempo que ele ficou lá no Gran Canária não foi tão relevante assim para ele. Primeiro que ele ficou no banco de um jogador muito acima dele, que era o Real Monteiro, da República Dominicana, que é espetacular mesmo, né? De fazer 50 pontos lá no Mundial Sub-17, coisas assim.
inclusive depois ele já foi até para os Estados Unidos. Ele não conseguiu se firmar, volta para cá e vamos ver se essa experiência que ele ganhou na Espanha, enfrentando jogadores mais atléticos, mais diversos, ganhando mais cancha, sirva para ele levar algum tipo de vantagem no basquete brasileiro, mas eu acredito que o caminho para ele seria ganhar um pouquinho mais de chute, um pouquinho mais de consistência. Parecia que ele levava vantagem nessas coisas do Brasil, mas lá fora não deu muito certo. Então, para pensar em elevar o nível, seria interessante. O Gui Santos, ele vai ter minutos no Minas enquanto ele jogar. A questão é como vai ser essa transição para ele, se ele vai para uma Austrália, do caminho do Didi, se ele for para a NBA, se ele vai para a Europa, depende muito do destino. Mas eu acho que ele é um cara que ele é muito bem observado lá fora. Então, à medida que provavelmente ele deve ser draftado quando for, ele deve ganhar mais protagonismo no Minas, é bem se nesse caminho de transição ele vai enxergar os cenários certos para ele seguir crescendo, principalmente ganhar um pouquinho de mais dinâmica ofensiva, talvez um pouco mais de um arremesso consistente. Hoje ele não é um jogador ofensivo mais complementar. Talvez ele não precise, ele não nem vire um grande criador mesmo, mas ele pode cair nessa direção de desenvolvimento, pensando a nível de seleção brasileira, que talvez seja algo que a gente vai precisar. E até e o Felipe, né? O Felipe, ele tá num caminho que, pensando em NBA Academy, talvez o caminho dele seja college, que é o caminho que essa galera que tem feito a NBA Academy tem indo. E aí ali, né, depende muito do cenário de universidade e tal, quanto tempo ele vai ficar, não acredito que ele vai ser um cara estilo one and done, mas se ele for, eu acho que o que mais faltava para ele, eu vejo que era explosão, físico, mas ele é grande, ele é fluido, ele é versátil, mas ele não tem essa explosão, e talvez ele possa ganhar isso no basquete americano. Imaginando que ele vai seguir esse caminho NBA Academy, que já é uma preparação física bem interessante, indo para o college, talvez seja a direção mais legal para ele. Agora, deixa aberto para o pessoal, se eles tiverem outros exemplos também. Sarvaz, vou para você nessa. Quais são as promessas do nosso basquete atualmente e como faremos para a gente aproveitar e melhorar esse potencial deles? Aí eu vou seguir um pouco o que o Gabriel falou. Eu concordo aí que Didi, Leone, o Mota, eu estava até olhando esses dias, ele fechou com a Universidade do Colorado já. Ele seguiu exatamente o caminho já mais natural. Colorado não foi onde jogou o Lucas, inclusive, que voltou para o NBA agora? Sim, né? Lucas Sievert, o Pipoca. Isso. E ele tem um biotipo meio parecido com o do Lucas até. Mas os jogadores não vão mudar muito. O que pode mudar é como a gente vai utilizar no sentido de dar experiências para eles. Além de dar tempo de quadra, em basquete profissional e tudo mais, investir um pouco mais nesses meninos. Correr atrás de fazer um jogo internacional, alguns outros tipos de jogos mais disputados para eles sentirem como é. Uma coisa que a gente perdeu muito do passado, que era bom, isso é raro de falar, mas enfim, eram as excursões que os clubes faziam. Os clubes faziam muitas excursões, jogavam em Europa, Estados Unidos, enfim, e viajavam para jogar. Isso faz muita diferença. Quem sabe aí esses meninos não conseguem entrar numa equipe que dê esse valor e leve eles para, entre aspas, aí para passear, para jogar, para conhecer outros talentos, outros desafios, né? Boa. Ô, Rocha, o Sarvas e o Gabriel falaram muito até de jogadores que estão fora do país. Mas como você enxerga os jogadores que estão aqui dentro do país, né? O Gabriel até citou o Gui Santos. Mas como a gente pode melhorar o desempenho deles, né? Melhorar e aproveitar mesmo o potencial que eles têm? Intercâmbio internacional, Felipe. Se a gente for pegar a geração 2002, que é a do Gui Santos, mas também tem o Adiel, tem o Márcio, são garotos que jogaram a nível sul-americano, mas não tiveram o prosseguimento nessa rodagem internacional. Isso faz toda a diferença, né? Tem o Augusto Cássia também dentro desse grupo, o próprio Brunão, que está agora no Paulistano, o André, que jogou até, foi filiado naquela equipe do Basconia, que joga a Leb Ouro, voltou agora para jogar no Paulistano também.
a gente tem gerações com bons valores, tecnicamente falando, mas que ainda são muito pouco testados internacionalmente em um nível que a gente consiga prospectar algo importante para o futuro também. Então, na minha opinião, falta sim esse intercâmbio de jogos competitivos para torná-los cada vez mais efetivos no adulto. Que eles têm nível para jogar aqui no Brasil, isso é fato, temos visto, não só no Campeonato Paulista desta temporada, mas no próprio NBB da temporada passada também. Os que tiveram espaço já demonstraram qualidade. E isso se aplica aos garotos ainda mais jovens. A gente está vendo aí uma geração 2003, 2004, que também tem inúmeros valores de qualidade, mas que estão sempre nessa, né? Ou fisicamente acima e tecnicamente abaixo, ou tecnicamente acima e fisicamente abaixo. Tem que encontrar um equilíbrio nesse sentido. Eu até falei no último episódio, né, dessa falta do mix dessas duas coisas. E é algo que eu vejo que realmente prejudica a evolução desses jogadores aqui a nível nacional. Boa. Um nome que não foi citado, né, na resposta de vocês, mas eu gostaria de deixar aqui uma menção honrosa, é do Malik Wade, que está na NBA Academy. Bom jogador fisicamente, tem um arremesso bom de média e curta distância, um jogador que consegue trabalhar bem de costas para cesta, fisicamente, como eu disse, também está bem adiantado, acho que esse processo. Mas é isso, NBA Academy, muito esse trabalho lá fora. Então, ficar de olho também nesses atletas, para a gente poder, talvez, ter um fruto aí interessante para os próximos anos. A segunda pergunta veio do YouTube, do Rafael Bota. Rafael Bota falou assim, ô Felipe, tudo bem? Quero fazer 2 comentários. Ele faz ali um outro comentário especificamente sobre um vídeo no YouTube. E no segundo ele fala o seguinte, olha, estou acompanhando o podcast de vocês e queria que vocês falassem sobre basquete caribenho. Hoje, a nossa realidade é jogar pelo 3º lugar contra a República Dominicana e Porto Rico. Gabriel, você também vê dessa forma? E o quanto a gente pode avaliar o trabalho no Caribe, né? Já que ele levantou essa bola pra gente. Bom, até pensando no basquete caribenho, né, também existe uma certa entre-safra que o Brasil vem passando. Eu acho que a gente pegou, por Porto Rico, por exemplo, pegou uma geração ali com Arroio, Bareia, ou tinha aqueles pivôs enormes, né, que Porto Rico tinha aos montes. E deu uma quebrada, assim. Mas uma coisa que República Dominicana, Caribe e até, por exemplo, Bahamas tem, é uma proximidade com o sistema norte-americano de formação de atletas. Então tem muita migração para o college, high school, que isso dá uma certa vantagem em desenvolvimento físico, uma coisa que eu percebo. Agora está enfrentando uma entre-safra, você não vê jogadores porto-riquenhos e dominicanos realmente com grande impacto no mercado internacional, e quem tem grande impacto não está indo para a seleção, que é, por exemplo, o Karl Anthony Towns. Ele é República Dominicana, mas não representa a seleção, né? Não tem ido jogar, e aí fica vivendo de poucos nomes, né? Realmente no Porto Rico ali já tá Reinaldo Balkman, já não aguenta mais jogar para Porto Rico, né? 90 anos de seleção. Então esse processo de renovação também está sendo duro lá, mas tem alguns nomes. Agora mesmo você tem um nomezinho de República Dominicana, que é o Rian Monteiro, como um super talento que vem gerando ali. Tem alguns outros jogadores. Porto Rico tem formado pivôs de college, aquele pivô atlético. Eu lembro do George Condit, que um desses FIBA Américas Sub-18, ele pareceu muito mais atlético com relação ao resto. Mas o nome eu citei Bahamas porque é um caso interessante. Eles têm levado muitos jogadores para a NBA recentemente. Eles draftaram o Kai Jones agora, né? Você já tinha o próprio Buddy Hield, que é do Bahamas, ou o próprio DeAndre Ayton. É muito difícil você fazer esse time jogar junto a nível de competição, competição latina, competição caribenha, competição das Américas, mas é um lugar onde tem formando bastante talentos físicos, inclusive o Nesbitt é um tipo de jogador físico caribenho que é dominante no mercado nacional. E com o tipo de jogo que ele tem, ele causa muito impacto aqui. Vejo que essa tá um pouquinho complicado, eu acho o Brasil à frente hoje, República Dominicana
e Porto Rico, a nível de seleção, tem uma liga nacional muito mais bem estruturada. Porto Rico ela é uma liga dominada por poucos times, embora tenha alguns que tenham um bom orçamento e consigam causar algum impacto ali no cenário de Champions League de Américas e tal, você vê que esses caras realmente dificilmente também são melhores, né? Tem o Capitanes de Arecibo, Piratas de Quebradilhas, mas eles não têm todo esse impacto, assim, toda essa importância. Eu vejo o NBB como uma liga mais estruturada, principalmente porque a República Dominicana. Porto Rico ainda tem alguma coisa, a República Dominicana você não vê eles sendo competitivos nesse cenário. Inclusive, os grandes jogadores dominicanos, eles acabam indo para Porto Rico, Argentina, seguem esse caminho. Eu vejo que o caminho do Brasil é brigar com a Argentina. Talvez o Brasil hoje não tenha jogadores do calibre dos argentinos no auge hoje. Vai ser, se um dia o Escola aposentar, né? Talvez nunca, né? Mas a gente não tem jogadores do nível do Laprovitola, do Campasso, do Gabriel Deck. Talvez algum jogador, talvez se equipare ao Vildoça, mas a seleção argentina é tão pouco profunda, ela depende tanto desses jogadores de perímetro, que talvez o caminho do Brasil é brigar com a Argentina mesmo. E Porto Rico e República Dominicana vão depender desse desenvolvimento de jovens jogadores para dar um passo à frente. O problema do Brasil é que o Brasil não é consistente em competição, né? Ao mesmo tempo que ele vai bem, ele vai melhor do que a Argentina, ele vai melhor que a República Dominicana e Porto Rico em Mundial e Olimpíadas. É melhor, realmente. Agora bota eles para jogar FIBA Américas, o Brasil cabe em 10º, em 8º. Parece que essas coisas se confundem, né? Mas eu vejo o Brasil à frente mesmo. Talvez o Brasil ele seja um segundo nível ali, um pouquinho abaixo de Argentina. O Canadá é confuso, a gente nunca sabe o que vai, então eu não sei onde botar o Canadá exatamente. E os Estados Unidos acima, mas é mais nesse cenário mesmo. Um pouquinho melhor que os times caribenhos por enquanto. Boa. Sarva, você também vê dessa forma? Eu vejo, porque também, é uma coisa que o Gabriel falou que é bem interessante. Os times caribenhos, eles seguem muito o modelo de desenvolvimento americano. Só que o modelo de desenvolvimento americano só funciona quando você tem muita gente para queimar. Você tem muito atleta, você faz aqueles tipos de treinamento, quem conhece bem treinamento norte-americano, é quase um treinamento darwinista, que quem tiver mais adaptado sobrevive e vai virar um bom jogador, naturalmente, porque o cara teve um nível de treinamento gigantesco. Então, por isso que também fisicamente eles tendem a ser melhores, porque só vai virar profissional quem realmente sobreviveu a uma carga de treino muito grande. Só que nos países caribenhos você não tem tanta gente. Então você vai ter esporadicamente atletas muito bons, igual o Gabriel falou ali, um Arroyo, um Baré, o Karl Anthony Towns e derivados. Só que isso é muito difícil com um volume pequeno de pessoas que você consegue colocar nesse moedor de carne, que é esse modelo de treinamento norte-americano. Então, assim, a gente briga com a Argentina mais ou menos também, porque também a gente tá um pouquinho atrás no auge, só que a gente tem que olhar também para o retrovisor. Quem que tá vindo dos nossos atletas que estão em alto destaque, quem tá vindo dos argentinos em alto destaque? Eles têm mais gente fora do país treinando. Dentro do país, eles têm um sistema de formação completo, que vai desde a iniciação até o alto rendimento. E aqui a gente vive um pouco de sorte. Então, hoje a gente conseguiria jogar ali, principalmente por causa da deficiência do garrafão, o Escola com 98 anos de idade ainda brigando lá dentro, a gente conseguiria jogar. Agora, a gente não pode ficar só contando com isso, porque vem uma geração aí que ninguém está esperando, os meninos que estão na Europa começam a se desenvolver, e aí? Mais um ano, aí a gente vai brigar de novo com caribenhos, aí a gente vai brigar com o Canadá, que é sempre aquele Frankenstein, pode vir disputar com os Estados Unidos, pode vir a galera do high school canadense, você nunca sabe o que vai vir. Então, assim, a gente não pode ficar apontando os dedos para o lado e esquecendo da nossa própria casa. A gente disputa com os times caribenhos? Talvez não por sorte, não por mérito. Boa. Rocha, como que você enxerga isso? Você acha, então, que a gente
não vai brigar ali com o basquete caribenho e sim com o argentino, ou você segue a linha do pensamento ali do Rafael Bota, do nosso seguidor? Tudo depende dos próximos passos que o Brasil vai dar também, né, Felipe? Essas coisas, elas mudam muito de tempos em tempos, principalmente pela matéria-prima que você tem. Se a gente for pensar no time do Brasil que começava os jogos no pré-olímpico, com Marcelinho Huertas, com Vitor Benite, com Alex, com Bruno Caboclo e com Rafael Hetzheimer, dificilmente, quando terminou a Olimpíada em 2016, a gente imaginava esse quinteto inicial. E eles chegaram até lá. O Léo Mendel também teve o seu desenvolvimento muito grande de um ano para outro. Então, quando você joga uma competição de seleções que é disputada, claro que tem as eliminatórias em janelas, mas quando os times se reúnem, as seleções se reúnem para jogar um campeonato da FIBA, é sempre um período de treinamentos antecedendo uma competição que é muito curta. E é uma competição de dias. Às vezes você joga muito bem em um dia, no dia seguinte não acontece nada certo. E o seu sucesso nesse tipo de competição, ele está diretamente ligado a um jogo. Ganhando, você está na parte de cima, perdendo, sua campanha foi um tremendo fracasso. Tá, é complicado. Eu vejo o Brasil, sim, como todo mundo disse, com superioridade diante das equipes caribenhas. Mas vai ser sempre um detalhe decidindo esses jogos, mais ainda contra a Argentina, que o Brasil já ganhou, já perdeu, já teve oportunidades de vencer e perdeu. E do Canadá, que, como vocês muito bem colocaram também, é uma seleção que não tem tanta organização. Mas não há um sentido de acomodação também, né? Porque muitas vezes a gente entende que o Brasil leva uma vantagem diante dos outros, mas leva isso para uma forma muito negativa, né? Leva isso para uma ideia de que está tudo bem. Não está tudo bem. A evolução ela precisa ser constante. Só assim o Brasil vai começar a fazer frente aos europeus também. Porque é claro que em um primeiro momento a nossa competição é doméstica, aqui nas Américas. Mas depois, quando leva para competições maiores, como mundiais e pré-olímpicos, a competição naturalmente vai com seleções europeias também. E o Brasil precisa estar pronto para esses dois tipos de competição. Porque uma coisa é você enfrentar os estilos de jogo das seleções do Caribe e das Américas, né, da América do Sul. A outra é você enfrentar uma seleção europeia muito mais alta, muitas vezes forte fisicamente, tanto quanto o Brasil ou mais do que o Brasil, como foi a Alemanha, por exemplo, e aí o baque é grande. E aí a gente sente a falta de intercâmbio também. Boa. Vamos mudar a sequência aqui, que ainda tem muita pergunta para responder. A próxima pergunta é do Douglas Menezes, no Twitter. Seria interessante a CBB celebrar um convênio com o COB para utilizar as arenas multiuso, que não estão sendo utilizadas para abrigar seleções brasileiras de base, feminina e masculina, no intuito de preparar melhor para os campeonatos mundiais e continentais? Rocha, essa eu começo com você. Você entende bastante sobre basquete nacional. Você acha que seria interessante esse convênio? Na verdade, será que dá para fazer esse convênio? Essa é a grande pergunta, Felipe. Como estão as arenas multiuso hoje? Ninguém sabe dizer. É sempre uma situação muito complicada que envolve consórcios, interesses escusos também. Então, é um vespeiro complicado de você mexer. Mas eu lembro que quando essa administração nova da CBB, comandada pelo Gui Peixoto, assumiu, a promessa era construir um centro de treinamentos em Campinas. Essa promessa saiu do papel? Até hoje eu não vi também. Mas o que colocam é algo muito importante. Você ter um centro de formação onde você vai trabalhando os jovens. Você pega muitas vezes uma seleção sub-15, você convoca no começo 50 moleques e vai treinando, vai peneirando até chegar nos 12,
quando termina a preparação. Isso é uma preparação de verdade. Não você chegar 2 semanas antes da competição, como vai ser agora para as Copa Américas Sub-16, tanto feminino quanto masculino. Boa. Sarvas e Gabriel, vocês querem falar sobre? Eu quero falar, porque assim, essa pergunta ela é muito boa, mas ela também mostra um dos nossos problemas. Isso seria importante não só para os atletas. A gente não tem profissional para trabalhar com isso. A gente não tem intercâmbio profissional suficiente para você conseguir colocar para trabalhar junto. Seria uma oportunidade de colocar vários técnicos no mesmo lugar, fazer um congresso técnico, vários fisioterapeutas, vários preparadores físicos, vários analistas, trazer isso para perto da seleção, da confederação em geral. Só que não existe, esse intercâmbio não existe, existe uma separação muito grande, e quem garante que ter uma seleção permanente ia melhorar o trabalho, sendo que a gente não tem um preparo dos profissionais para isso? Às vezes pode acabar atrapalhando, no final das contas, se você não tem alguém voltado para isso, com uma mentalidade, com uma diretriz, sabe? Então, isso daí poderia ser útil não só para os atletas, para a formação do basquete de uma maneira geral, tanto dos profissionais que trabalham com basquete, quanto dos atletas que, na teoria, iam se desenvolver melhor. Boa. Gabriel, quer falar alguma coisa? Bem breve. Uma coisa importante sobre essas relações, sobre utilizar coisas com o COB, né? Como que tá a relação da CBB com o COB? A moral não tá das mais altas, né? A gente é uma seleção que não consegue entregar os resultados e o COB é muito sobre resultado. Tive, inclusive, cada vez mais a seleção recebendo menos repasses de verbas do COB, e mesmo até das coisas, da gente enxergando os desentendimentos entre as partes. Então, tudo isso tem um jogo político ali por trás, é importante que essas coisas andem bem. Acredito que uma seleção permanente seria ótimo, uma seleção que acompanhasse todo o nível de base, esse nível de organização faz sentido, porque a CBB vai ter que ter muita coisa para conduzir e resolver, para, como o Sarvas falou, de juntar esses profissionais, ou de você fazer realmente uma seleção com muitos jogadores, para você selecionar mesmo os caras depois deles jogarem, como o Rocha trouxe, mas é um vespeiro que envolve uma relação política que talvez não esteja das melhores agora, e a gente também vê a nossa própria promessa de gestão da CBB falhando ali com uma proposta que já era irrealista do começo, sendo bem sincero, né, construir esse CT, acho que isso é de quem não estava tentando fazer um jogo de campanha que não fazia sentido, mas que a gente espera que tenham ações que tornem a seleção brasileira mais permanente com o tempo. Acho que em curto prazo vai ser difícil, tem muita coisa para ajustar, mas é importante que você tenha isso ali no seu plano, que você esteja mexendo os pauzinhos para isso ser algo em algum prazo, mais ou menos nessa linha. Boa. Eu vou só complementar e fazer um compilado do que já foi falado. O Rocha falou muito bem no começo aqui da resposta. Não é uma situação simples, como o próprio Gabriel disse também, a parte política é importante nesse quesito, e a gente tem que ter essa noção. Politicamente não é tão simples assim esse acordo. Tem um outro ponto também, que vocês não comentaram, mas acho que também é interessante deixar bem claro. O Rocha disse sobre treinamentos serem muito em cima, né, até para as competições internacionais. E aí vai um outro questionamento. Como seria o pagamento de uma base para essas seleções de base, né? Uma base para o CT que eu falo, para essa comissão técnica. O CBB, imagino eu, conseguiria manter essa comissão técnica ganhando mensalmente determinado dinheiro, determinado salário? Conseguiria ganhar R$1.000? Eu estou falando um valor simples, tá? Não é esse valor. Mas teria condição financeira de arcar com esse custo? Ou esse custo também seria repassado para o COB? A gente tem que relembrar. O COB é o que paga o salário do Petrovic hoje, atual treinador da seleção brasileira, que ainda não foi definida a renovação. Então, até hoje, quem paga é o COB, não é a CBB. Quem ficaria com esse custo do a Neto mais? também. Do Neto também. Então, assim, quem ficaria com esse custo? De novo com o COB? Para o COB é viável isso?
Então, não é o Arena Multiuso é a ponta final. Totalmente, é a ponta final. Você tem que pensar em como manter CT, o CT logisticamente, né, ou fisicamente, a comissão técnica. Esses jogadores, esse trabalho seria recorrente, porque você vai pagar uma comissão técnica, tem que ser recorrente. Os atletas têm que estar ali sempre, ali, o máximo possível treinando, ou sendo acompanhados de perto. Então, não é uma... A pergunta é boa, mas ela é uma parte final de um processo, de um trabalho que tem muita estrada ainda para ser caminhada. Vamos para uma outra pergunta aqui. O Coast to Coast Brasil perguntou para mim o seguinte: qual a opinião de vocês sobre os custos altos de taxas para manter uma equipe no Brasil? Essa pergunta vem justamente numa semana em que o basquetebol de base Brasil, né, o BR, grande Léo Santos, se eu tiver errado o sobrenome, peço desculpas, mas o Léo foi até um parceiro do Esporte do Basquete também, já publicou textos por lá. Ele fez um levantamento da Federação Paulista sobre custos das equipes, né, taxas de arbitragem da federação, de transferências, e aonde mostra que os custos não são baratos para as equipes. O que, na verdade, particularmente, Felipe Souza não me pegou de surpresa. A gente já sabe o quanto é caro fazer basquete no Brasil. Mas, para o torcedor, pegou, sim, muita gente de surpresa. E, na verdade, ajudou até muita gente a falar sobre o assunto. Muita gente que já queria falar e aproveitou o embalo para poder dizer. Tá aí até um ponto que depois eu vou até fazer uma pergunta para vocês. Eu quero saber também um pouquinho da opinião de vocês sobre esse valor ser um pouco escondido no cenário nacional, de forma geral. Mas sobre taxas, a gente viu que não é barato fazer basquete no Brasil. Até trouxe também no Twitter que o investimento hoje para jogar uma LDB, por exemplo, em que as equipes são obrigadas a jogar, isso é bom salientar, né? As equipes não montaram uma equipe de base pensando em jogar LDB. Elas são obrigadas a jogar, está no regulamento, foi acordado entre elas, então elas sabem disso. Mas, quer dizer, então é obrigatório das equipes polar. Elas tiveram que fazer um investimento de R$23 mil para poder jogar a LDB. E até conversando com outras pessoas, na verdade, esse valor ultrapassa, né? É maior, porque as equipes têm que manter essa taxa de transferência, quer dizer, tem um custo mensal ali de R$3 mil todo mês aí durante um ano para ainda poder jogar LDB. Então, esse investimento de uma LDB, mas o investimento de uma Federação Paulista, por exemplo, é absurda para um time, para manter um time, né? Então, quero saber de vocês. Assim, já fez esse meu leve uma introdução sobre esse tema, mas quero saber de vocês. O que vocês acham sobre esse custo alto das taxas, né, para manter uma equipe no Brasil? Sarvas, essa eu começo contigo. Quero saber o que você acha sobre isso. Bora, vamos mexer no vespeiro, então. É a velha história do que você paga pelo retorno que você tem. São taxas altas, por quê? Sabe? O que a federação me entrega que isso tem um gasto tão alto? Que nem você já falou, tudo é meio confuso para você achar valores dentro do site, da federação, tudo é meio complexo ali. Tudo bem, vamos lá, você se esforça, acha os valores e tudo mais. Agora, para que eu estou pagando essa taxa? Qual é o retorno que eu vou ter com essa taxa? Porque até alguém me corrige se eu estiver errado, porque eu realmente não sei isso. Mas que eu saiba, a federação ela não visa lucros. Ela é uma federação pública, né? De alguma maneira, ela tem que pegar esse investimento e trazer de volta pro basquete, no caso, que é uma federação de basquete. Então, se você está fazendo isso, você tem que ter essa volta para a sociedade. Eu não sei o quanto que esses custos altos eles voltam para os clubes, principalmente para a categoria de base. Principalmente para a categoria de base.
que é onde deveria ser o foco de uma federação. Então, você tem custos altos de filiação, de taxas e tudo mais, para o atleta jogar, para o clube jogar, beleza. E qual é o retorno disso? O que a federação vai me providenciar? Porque, além das taxas, tem taxa de arbitragem. Então, eles não estão pagando arbitragem. Sou eu que estou pagando arbitragem. Então, aonde entra a parte da federação, que é recolher isso e dar uma estrutura para os clubes? Seria interessante, junto das taxas, eles colocarem o destino final desse dinheiro. Nem que seja num outro tipo de arquivo, falando, ó, nossos gastos são esses, que vêm da taxa XYZ. Nessa daqui, a taxa XYZ paga isso, isso e isso. Então, assim, eles acabam se tornando altos porque você não vê o retorno desse investimento que o clube tem que ter. E, além disso, ainda cria aquele gap para o basquete se tornar mais elitista, né? Porque aí são clubes sociais com muito dinheiro que vão conseguir bancar isso. Então, clubes menores ou projetos sociais não vão conseguir entrar. Ainda você tem que arcar com custo de viagem, arcar com custo de não sei o quê, custo de não sei o outro, pipipi. No final das contas, qual é a vantagem de você pagar para se filiar numa federação? Sabe? O que a federação está me dando? Qual que é o benefício que a federação está me dando? Isso ainda é muito confuso pelo preço de você filiar uma equipe. Rocha, quero saber de você. O que você acha sobre esse custo, né, que as equipes têm, principalmente para as federações? É uma vergonha, né, Felipe? Mas é o retrato do que é o esporte amador aqui no Brasil. Não é e até o futebol também. Mas é muito difícil fazer esporte aqui hoje, porque o incentivo ao empresário que investe na modalidade, ele é irrisório, porque em termos de basquete, né, o fulcro da questão, né, que a gente fala sobre a modalidade, você não consegue projetar ninguém internacionalmente com multa contratual. Já aconteceram inúmeros momentos da CBB chancelar uma transferência nas costas do clube também. E isso vai desmotivando. E você chegar em um campeonato estadual que já é muito esvaziado e ter que pagar 6 mil, 7 mil só de taxa de arbitragem, só de custo operacional de uma partida, sem ter público por causa da pandemia, ou em alguns momentos tendo público, mas não cobrando ingressos, como acontece nos clubes em São Paulo, é difícil, Felipe. É triste constatar que é uma situação que não ajuda de forma alguma o desenvolvimento dos clubes e, como o Sarvas muito bem colocou também, não é algo que retorna, não é um investimento que a longo prazo você vai ver algum benefício. Pelo contrário, eu tenho a clara impressão que essas taxas de arbitragem altas são justamente para cobrir lacunas que a federação, por causa de ingerências, acabou abrindo com o passar do tempo. Gabriel? Bom, quando a gente fala de taxas, né, a taxa ela tá visando aparentemente um custeio, quando a gente fala de arbitragem, né, e taxas de inscrições e tal. E aparentemente, quando a gente fala disso, a gente está falando das fontes de receita da federação. Está falando que a fonte da receita da federação são taxas de inscrições. Isso seria normal, né? Faz parte. E ter uma federação não é de graça também. Tem funcionários e tal, certo. Então faz sentido ter taxas. Mas será que a federação, qual que é a estratégia que ela está utilizando para que ela se mantenha sem ser pela força dos clubes, né? A federação está agindo como uma liga ou ele está agindo como uma federação? Então, uma coisa que quando a gente volta nessas discussões que envolvem taxas, inscrições e tal, o mundo é sobre dinheiro, fazer basquete, fazer esporte não é barato. Então, o texto do Léo pegou de surpresa, mas não me pegou tanto, imaginava que teria realmente um preço, mas também isso volta a olhar em como a federação ela tem uma credibilidade ruim
da gente pensar que a gente olha essas taxas e a gente desconfia da credibilidade da federação e dá retorno em alguma coisa, porque a gente sabe, inclusive, da federação estar envolvida em casos de corrupção, boleto taxado em metrô, sabe? Essas coisas terríveis aí que foram envolvidas, e a falta de credibilidade dela para trazer algo mais de receita, que não sejam as taxas de inscrições, que ela consiga ter algum tipo de apoio ao empresário, que ela consiga ter um impacto de mercado, e que ela por si só, ela consiga dar esse retorno que a gente está esperando. Falar sobre dinheiro e manutenção, nós gostaríamos de que as taxas fossem elevadas justificadamente, né? De que a gente tem essas taxas porque a federação está trabalhando no investimento de massificação do esporte, no investimento de treinamento e desenvolvimento dos profissionais que compõem o basquete na federação, Gabriel, árbitros, técnicos, jogadores, enfim. Diga. só um momento, pegando um gancho no que você está dizendo também, nessa hora, com pandemia, as taxas também deviam ser revertidas para os clubes pagarem testes, para os jogadores da base, do adulto, algo que não acontece, o clube tem que custear tudo. E aí fica na mão dos clubes, cada um controla de uma forma, um faz teste no laboratório A, o outro no laboratório B, que não tem a mesma qualidade, outros nem fazem. Então, esse ponto poderia também ter sido abordado pela federação por causa das taxas. E assim, quando a gente olha para a federação, e não só federação, federação, confederação, ligas, essas associações do direito que têm uma função de gestão máxima do esporte, elas deveriam ser onde estão os nossos modelos. Nossos modelos de gestão, seja esportiva ou seja financeira esportiva, voltada aos clubes, os modelos de padrões técnicos, mesmo de fortalecer tudo isso, os modelos de padronização de base, de massificação do esporte, de manutenção de quadras, de olhar para as escolas, torneios escolares, enfim, a federação ela deveria ser presente. Quando a gente olha isso, a gente pensa quão presente a federação é para justificar essas taxas para a modalidade em si. Isso a gente está falando de Federação Paulista, né? Porque Federação Paulista é onde o basquete acontece, né? O basquete acontece em São Paulo. Acontece com os problemas que tem, mas acontece. Agora, e os monstros das outras federações? Né? E ainda tem isso, né? O que faz a Federação Goiana, onde eu estou? O que faz a Federação do Mato Grosso do Sul, que estão aqui do meu lado? Ou a Federação Cearense, sabe? Ou a Federação de Rondônia. Enfim, a gente tem muitas coisas a discutir também. A gente sabe que o basquete acontece um pouquinho no Centro-Sul, mas também o que acontece no basquete do Espírito Santo, ou o que acontece no basquete do Paraná, que a gente vê Santa Catarina despontando agora, o que acontece na Federação Carioca, né? Eu lembro de entrar no site, isso é um negócio terrível. A gente tem um problema no basquete brasileiro. Esse problema é federações. Federações dos 26 estados de Distrito Federal. E a gente precisa resolver eles. Taxa de inscrição é só um dos problemas, mas a gente precisa falar sobre a função dessas federações e o que elas fazem pelo esporte realmente. Que é isso que a gente está sentindo falta. Que elas façam algo pelo esporte. Perfeito. Você citou até a Federação Carioca. O portentoso Campeonato Carioca já chegou a ter 3 equipes. Assim, o que está sendo entregue, né? O que para o torcedor fica evidente está sendo entregue. Para os clubes, nada. Os clubes não observam muita mudança, não observam muita diferença. E aí, sim, a sensação para os clubes, na maioria das vezes, você está pagando para uma federação organizar uma tabela e falar que é oficial. O que é muito ruim. E um ponto que até o Gabriel citou, minhas federações, isso é algo que tem que ser debatido com uma veemência e com uma racionalidade muito maior, por tudo, né? Tipo, a Federação Paulista, que a mesma Federação Paulista, por sinal, que fez crítica aberta, uma nota até aberta, contra a CBB, na verdade, não a CBB, contra barra CBB e barra seleção feminina, que teve resultados ruins, sim, no Mundial Sub-19, perdendo de uma diferença grande em algumas partidas. Foi o que o Gabriel disse, é a mesma federação que está envolvida em corrupção. E que a gente vai voltar de novo
politicamente. É a mesma federação em que o presidente concorreu à presidência da CBB e perdeu. E aí, infelizmente, a gente de novo esbarra. A crítica dele foi realmente por causa do basquete, da gestão, da mudança do basquete, ou porque é interessante para a federação queimar a confederação, a CBB, já que o seu presidente, seu dirigente, tentou a presidência da CBB, da principal confederação, e não conseguiu. E está usando a federação como escopo. Mas a Federação Paulista está longe de ser um exemplo de gestão para qualquer um. A Federação Carioca também não escapa. Está bem longe de ser um exemplo. Muito longe de ser um exemplo. Na verdade, a gente pode citar a Federação de Santa Catarina, né, que é a federação que está sobressaindo, que a gente está até buscando mesmo saber mais, o próprio Léo também está procurando saber um pouquinho mais, mas de forma geral, nós temos 26 federações que são, de suma, incompetentes. Infelizmente, essa é a palavra. Porque a gente não vê mudança. Ninguém sabe o que está acontecendo na Federação do Acre, Federação Agriana de Basquete. Ninguém sabe o que está acontecendo em Manaus. E essas federações seguem sendo cabrechos de votos. Seguem sendo lugares onde as lideranças não mudam. As mesmas lideranças ali. Ganhando seus salários. Recebendo seus salários. O que eles estão fazendo para o basquete nacional? Ninguém sabe. Eu não sei, e você que está ouvindo provavelmente não sabe. Se você souber, me fala o que a Federação de Roraima está fazendo pelo basquete na região. Porque eu não sei. É um absurdo que a gente vê isso. E para mim é surreal. A gente está falando de basquete nacional. A gente já falou isso algumas vezes, até o Rocha sabe disso, e todo mundo aqui, na verdade, sabe, porque eu já contei essa história milhares de vezes, até chato falar isso. Mas são essas situações que a gente enfatiza, que a gente fala que o basquete não é para pobre. O basquete não é acessível. E às vezes, assim, as pessoas não entendem isso. E acham que às vezes a gente está pegando no pé. Mas vamos tirar a Federação Paulista, o custo é alto. A Federação Carioca é mais barata que a Federação Paulista, bem mais barata. Mas pensa, qual equipe hoje consegue pagar uns R$ 1.500 por mês para uma federação? Tendo que pagar luz, tendo que pagar água, tendo que pagar salário da comissão técnica, de um ajudante, um auxiliar de serviço geral, o famoso faxineiro. Quem consegue? Ninguém consegue. É difícil. É difícil. O Flamengo consegue. O Franca consegue. O Bauru consegue. Outras equipes conseguem. Mas e as outras, pequenas? Não conseguem. Então, assim, a gente tem que entender que o basquete não é acessível. A gente está falando de federações porque federações são o maior problema para mim, um dos maiores problemas para mim em termos de basquete nacional. Tem milhares, tá? Mas a federação está ali também, está brigando muito forte para ser um grande problema. Mas a gente pegar até a própria liga, e a liga ainda dá retorno. Esse é um ponto bom da liga, porque ela dá retorno ainda. Você gostando ou não, a gente gostando ou não, ou criticando ou não, ela dá retorno. Mas jogar uma LDB, você pagar R$23 mil para você jogar uma competição, que na verdade você não está pagando só isso. Você ainda tem que pagar algumas taxas para a CBB, de transferência de atleta. Se o time não for de São Paulo, ele ainda vai ter que pagar a logística, porque a CBC ela cobre a alimentação e a viagem interestadual. Mas o transporte dentro do estado, ele não paga. A alimentação no hotel não é paga pela CBC. Qual equipe hoje conseguiria, vamos pensar por alto, qual equipe hoje conseguiria arcar com isso? Qual equipe hoje? A LDB, que é uma liga de desenvolvimento, consegue trazer uma equipe de Manaus para jogar a LDB?
Quem consegue dar 23 mil reais na mão e depois gastar 5 mil de viagem? E nós estamos falando de um campeonato que tem convênio com o CBC, hein? Pois é, que já ajuda muito, tá, gente? Já ajuda muito, de verdade, ajuda muito. Talvez não ajude tanto um Pinheiros, um Paulistano, um São Paulo, que está aqui em São Paulo. Mas pensa numa equipe que vem do Ceará, pensa no basquete cearense. Ajuda, e muito. E muito. Mas ainda assim você tem custo. Ainda assim você tem muito custo. Então, assim, é que a LDB não consegue trazer um retorno. Pouco. A gente tem que salientar isso também. É pouco. Porque se esse time está gastando ao todo na LDB, por baixo, estou falando aqui um número por baixo, 35 mil reais, e ele não tem o jogo dele transmitido numa TV, ele não consegue expor o patrocinador para grande público, para mim o retorno é pouco. Na minha visão, Felipe Souza, o retorno é pouco. Eu estou pagando 35 mil e meu patrocinador não está sendo exposto. Não adianta falar que está passando no YouTube, está passando no Twitter, está passando no Facebook. Porque assim, pessoal, é business. A gente já falou isso algumas vezes. Não é assim tão simples. Mas a LDB ainda está pouco retorno, mas ainda dá. As federações nem isso dão. Nem isso dão. Está acontecendo no Campeonato Paulista. Quantas pessoas sabem quem são os times que estão participando? Quem é o patrocinador do Osasco? Ninguém sabe. Escala o time do Osasco. Ninguém sabe. E tem muita gente que até mesmo fala, pô, não vejo o Campeonato Paulista, eu vejo o NBB, pô, o Campeonato Paulista não vejo. Então, assim, isso realmente é algo que a gente tem que pensar calmo, talvez até dê um episódio sobre isso, tá? Federações, confederação, e a confederação também, a CBB deixa muito a desejar nesse sentido. O projeto que foi vendido lá atrás não está sendo entregue. Algumas coisas sim, mas são muito poucas. De centro de treinamento, é uma coisa que está sendo entregue. Isso é um fato. Não está sendo entregue. O que a gente pode elencar ali, tentar elencar em relação de coisa positiva, que são raríssimas, mas a gente pode elencar aqui, o Campeonato Brasileiro Feminino, uma coisa que é interessante, está voltando. A gente vai ter um time de Mato Grosso jogando o Campeonato Brasileiro Feminino. Pô, isso é legal. Isso é interessante. O próprio campeonato da CBB é ok. O campeonato, né, o Brasil, que eles denominam como campeonato brasileiro, organizado por eles, é legal. Está vendo a União Corinthians aí voltando. Mas ainda assim, o trabalho é muito pouco. Mas é o organismo. O nosso sistema de basquete é frágil e incompetente de forma geral. Mas o problema é que a gente está mal acostumado. A gente aplaude qualquer pequena vitória. A gente aplaude qualquer coisa que está sendo feita. O problema é que a gente não só aplaude. A gente tira foto, a gente compra uma moldura, põe na parede, põe algumas velhinhas do lado, exalta e fala que isso é maravilhoso. É isso que a gente faz. O nosso nível basquete nacional ainda é fraco. Mas a gente ainda exalta isso. A gente ainda exalta alguns bons jogos. A gente exalta ainda algumas pequenas situações que estão melhorando. A gente exalta quando fecha um patrocinador X e YZ. É legal, mas, cara, não é o suficiente. Precisa de muita coisa para andar ainda. Então, isso para mim, eu poderia aqui falar por muito tempo, mas é preocupante. É preocupante demais. Baita trabalho do Léo para fazer esse levantamento. É um levantamento que eu acho que, assim, o pessoal que está escutando a gente, quem está escutando a gente já está querendo trazer um pensamento crítico, né? Eu acho que esse é o principal. Então, assim, veja a federação do seu estado, vai no site, vê se você acha lá, com facilidade. Procura, entenda valores, o quanto cobra. E aí você vê como é que está sendo feito o basquete nacional. E aí, eu até disse aqui sobre uma pergunta que eu ia trazer para vocês. Eu quero realmente comentar, porque nessa semana que a gente está gravando no dia 18, tá? Esse episódio só vai sair, obviamente, no dia 25, na quarta-feira. Teve um papo, até gravei um vídeo sobre, mas eu quero a opinião de vocês.
um clube de futebol foi eliminado numa competição. Eu não acompanho, então sou vascaíno, porra, ser eliminado para mim é uma coisa normal. Já faz parte da minha vida. Não vai mudar muito. Mas posso até falar o clube. O São Paulo foi eliminado pelo Palmeiras na Libertadores e tal. Não sei quanto foi o jogo, não sei quem fez o gol, não me importo com isso, para ser bem sincero. Mas um tweet do torcedor chamou a atenção. E é o tweet clássico de torcedor de futebol. Esse é um tweet que até me surpreende as pessoas se surpreenderem ou se revoltarem com esse tweet. Porque esse tweet aparece sempre, todos os anos, quase todos os meses aparece o mesmo tipo de tweet. Tem que acabar com os outros esportes e investir no futebol. Futebol que traz dinheiro, futebol que me fez torcer. Se tivesse acabado com o basquete, teria contratado um atacante, um zagueiro, um lateral, um meio-campo, um goleiro melhor do que tem. Só que esse tweet é bizarro para mim, esse comentário é bizarro, e a gente não vai nem entrar muito nesse detalhe. É um comentário idiota por si só. Comentário idiota não vale muito a pena a gente entrar em detalhe. Mas uma coisa que eu também falo há algum tempinho, eu até respondi o Mundo Basquete sobre isso, que é a entre aspas, falta de transparência. Eu quero saber de vocês também. Uma das coisas que eu vejo aqui no basquete nacional, diferente do futebol principalmente, é que o basquete nacional a gente não tem valores abertos. Esse cara faz um comentário idiota, e foi um comentário idiota, e ok. Isso, todo mundo bateu nele, e assim, levantaram vários pontos, isso é um fato. Mas esse torcedor não sabe quanto o Marquinhos recebe. Esse torcedor não sabe quanto um Chamel recebe. Mas ele sabe quanto Daniel Alves recebe. Porque saiu na imprensa. Às vezes, até o dirigente fala o valor. Tá? Mas esse valor, no futebol, é falado, né? A taxa de transferência, quanto o cara está recebendo por mês. O torcedor normalmente sabe desse valor. Só que quando a gente vai para um outro esporte, para uma outra modalidade, esse valor não é falado. Ele é deixado de lado. O cara não sabe. E aí, sim, pasme os senhores. Esse torcedor, que tem esse comentário raso, no pensamento dele, ele acha que o Marquinhos recebe 1 milhão por mês. Você pode estar rindo até ouvindo aqui esse episódio, né? Esse momento. Mas é sério, esse cara não sabe quanto recebe. E aí, Rocha, vou começar com você nessa. O quanto isso ajuda ou atrapalha, talvez, esse torcedor raso numa reclamação, algo do tipo. Como você enxerga isso? Olha, Felipe, eu até debati esse tema hoje também, e eu tenho um pensamento um pouco mais complexo com relação aos resultados de modalidades ditas secundárias dentro de um clube. Eu acho que esse respeito e credibilidade está muito atrelado aos resultados. O basquete do Flamengo já tem canto, que é o orgulho da nação. Mas para chegar nesse estágio, o sofrimento foi muito grande, não foi fácil. Nem sempre o Flamengo dominou o cenário do basquete nacional como é atualmente. Mas quanto à questão financeira, eu falo por mim, e com sinceridade, eu não me sinto confortável em expor quanto um jogador ganha. Mas é uma questão pessoal, né? Dentro do futebol, é comum que o empresário abra quanto um jogador vai receber para jornalista, e jornalista dá a informação completa. Isso acontece no basquete também. Mas eu, sinceramente, não acho que é uma informação que vá acrescentar muito. Pelo contrário, o jogador vem com essa pressão. Pô, ele vai receber 100 mil reais por mês no time tal. Ele vai ter que jogar por um cara que vai ser MVP da competição. Então, entende onde eu quero chegar? É uma condição que eu não vejo diferença no cenário do basquete. E nem fora disso também, porque o torcedor em si, ele não tá nem aí enquanto é o valor do jogador de outra modalidade. Ele tá tão bravo que o time dele perdeu, que ele não tá raciocinando nada. Ele tá só digitando, sem parar para pensar em nada. Ele é um torcedor bravo com a derrota do seu time e que não parou para realizar, para perceber o que ele estava dizendo também.
Então, eu acho que não vale a pena a gente focar tanto nesse ponto, porque, sinceramente, é algo que foi dito por alguém que nem pensou no que falou. Boa, boa. E o Rocha traz um ponto que eu concordo muito. Assim, pra gente não muda nada. Pra gente não muda nada. Isso é um fato. Pro torcedor que muda, né? Essa cobrança que ele vai mudar. Ele sabendo quanto ele recebe, que vai mudar. Agora, talvez o que eu acho que seja interessante, eu não sei se o Rocha pensa da mesma coisa, da mesma forma. Eu acho que salário, para mim, não faz sentido revelar. Para mim, realmente não muda nada, não faz sentido revelar. Agora, é interessante, talvez, para um clube botar no seu balancete, especificar o custo. Se o torcedor realmente quer Esse é um saber... outro ponto, Felipe. É só, perdão por te interromper, mas a gente pode levar esse debate pensando da seguinte forma: o NBB teve 16 equipes na temporada passada. Quantas apresentaram o balancete final da temporada 2021? 3? 4 no máximo? Esse é um ponto muito importante e eu diria até fundamental de transparência, não só para o torcedor de outras modalidades, como também para o torcedor do seu clube. E caso foi feito esse levantamento, como ele foi feito? Qual credibilidade ele me passa também? Isso é vital, não só para o torcedor, mas também para os patrocinadores. É que falando em basquete nacional também, é uma relação praticamente de patrocínio aqui no Brasil. Tem muitos clubes que dependem de uma pessoa e essa pessoa, ela acha que tem direito de colocar o dinheiro e como o dinheiro é dela, dane-se o que vão pensar. Boa, boa. O que eu ia complementar é justamente isso. Assim, eu acho que, para mim, eu vejo muito mais. Para mim, é fundamental que o clube faça o balancete. Não precisa entrar em detalhes, mas vou dar um exemplo, um São Paulo da vida, que foi o caso desse torcedor. Se ele deixa claro quanto é investimento do São Paulo, se esse torcedor realmente quer saber quanto custa para reclamar, ele vai procurar e ele vai entender que o valor é muito mais baixo do que ele imagina. Não acho que vale a pena, não vejo necessidade botar salário de cada atleta, até porque balancete, na real, não vai isso, né? Os clubes não entram nesse detalhe, até mesmo no futebol, eles não entram em detalhe de salário de cada um no balancete. Vocês podem procurar, tá? Entra no clube do Corinthians, do próprio Flamengo também, eles não põem. Mas eu acho que vale a pena o clube ressaltar esse valor de discriminar, né, no ponto mais simples da palavra mesmo, discriminar dentro do balancete o custo ou investimento do basquete, né? Seja os ativos e os passivos do clube nessa modalidade. Aí eu acho que é essencial. Eu acho que é bem interessante, até para poder entender. Mas salário, para mim, não faz sentido. Mas isso mostra claramente o desconhecimento, né, desse torcedor, de forma geral. Gabriel, você quer falar alguma coisa? Sim, eu tava... uma coisa, né, que eu não falei, mas eu sou de área financeira, né? Então, trazer até essa questão de salário, simplesmente divulgar salário não é uma prática de demonstrativo financeiro, né? Prática de demonstrativo financeiro é despesa com o pessoal total no máximo, né? Não é uma prática. Até porque é uma informação confidencial e eu também não gostaria que o meu salário fosse revelado, assim como o de atleta. Que eu entendo dessa lógica de divulgação de salário, que basquete a gente tá acostumado no futebol às cifras, né? As cifras são muito grandes. A gente acaba sabendo quantos atletas ganham, tem essa lógica da multa de rescisão, são muitos milhões. Então, o futebol por si só, ele trabalha com um volume tão grande que a informação financeira se tornou algo jornalístico, né? É algo que ganhou relevância, inclusive tem jornalista que a questão dele é essa questão de colocar valores. Você vê site que tem lá a lista de mercado de transferência, com quantos milhões que foi pagando a multa rescisória de onde para onde. É uma prática do futebol, que pros outros esportes não faz nem sentido, né? Às vezes a nossa própria lógica de basquete
a lógica de basquete não é valor de transferência, né? A lógica de basquete que a gente aprende a NBA é a lógica de salário, porque tem as regras dela, as regras do sistema americano, mas até quando a gente vai para ligas maiores, de termos financeiros, né? Os salários que se pagam no basquete chinês, os salários que se pagam na Euroliga, em alguns casos é comum você ver os salários, mas é porque são os grandes clubes que fazem grandes movimentações e eles estão disputando um mercado ali que é interessante colocar, porque tem a proximidade dos agentes com os principais jornalistas, enfim. As informações chegam e a cifra já é maior, ao ponto de ser um pouquinho mais justificável de aparecer, de ser uma informação jornalística, né? Pelo valor das cifras, que sinceramente no basquete brasileiro não faz diferença, né? Ou só faz diferença quando é um caso muito chamativo, como quando foi discutido, que o Jorginho não assinou com um time na Europa porque o salário que era muito interessante. Embora não fale-se em cifras propriamente, se fala, vai pagar mais do que na Europa. Beleza, né? A gente sabe que tem uma informação financeira interessante ali. Mas não é uma prática do futebol que a gente coloca no basquete, ela deixa de fazer tanto sentido. Mas o que a gente tem de sentido nisso aí é um clube fora de NBA, é que a gente sabe que um clube vai ter que pagar o buyout pro cara ir pra NBA. Máximo, assim, em casos muito extremos. Mas além do mais, quando o Felipe colocou a questão dos balancetes, né? Vale lembrar, né? A Liga Nacional de Basquete é uma liga nacional, ela é formada pelos clubes. E quando o Rocha traz que pouquíssimos clubes trazem a transparência em algo que é uma liga que é formada pelos clubes, que deveria ser um modelo dos clubes, a gente volta a pensar um pouquinho do status do próprio esporte, como a gente, né? A gente sabe que a Liga Nacional de Basquete, ela se estruturou durante o tempo, e ela parece ter um cenário de estabilidade para um longo prazo. Não parece que a Liga Nacional vai acabar de uma hora para outra, que ela esteja em apuros. Não é uma liga rica, como a gente já ouviu. Já ouvi falarem que a nossa Liga Brasileira é uma liga rica. Não é. Mas ela tem o suficiente para não passar para que a gente enxerga ela no longo prazo. A gente não enxerga esse longo prazo nos clubes. Mas a liga é os clubes, não é? E os clubes não têm estabilidade, a liga tem. Muito estranho esse cenário, né? A gente vê os clubes fechando de uma hora para outra e os clubes não sendo transparentes, e aí até a Liga Nacional ela demonstra, ela coloca lá no site dela o balanço dela, DRE, coloca as informações abertas e mais abertas até que muitas ligas que a gente vê por aí. O site da Liga Nacional é até bem transparente. Mas os clubes não são. E os clubes não têm essa estabilidade, a gente precisava enxergar essa estabilidade, seja por demonstrativo financeiro, como um DRE, um balanço patrimonial ativo ou passivo, mas os clubes deveriam ser mais transparentes com si só com a própria status, né? Porque a gente só sabe que a gente tem aquela incerteza que talvez amanhã o clube não vai participar, porque não vai fechar o patrocínio. Então a gente sabe que é dependente de patrocínio, mas é quanto? O que você tem de alternativa? Onde estão as suas receitas? Sabe? Nós temos uma questão grave com clubes, e até pensando, os clubes deveriam ter uma gestão profissional, e aí, quando voltando à questão de terem clubes poliesportivos com foco no futebol, lembro muito bem de quando o Vasco estava no NBB, e o meu sentimento, infelizmente sou vascaíno igual o Felipe, meu sentimento enquanto torcedor do Vasco, quando o basquete acabou, era que alívio, porque não dava mais. Porque o clube não tinha gestão profissional. E não era gestão profissional porque não era uma gestão porque o futebol não estava dando retorno pro basquete, porque se dependesse do futebol do Vasco também, coitado, né? Não tem saída, mas é que não só o futebol estava mal, como o basquete sozinho, enquanto modalidade, estava mal. E foi assim com o Botafogo, né? Mesmo ganhando título sul-americano, ainda também na mesma questão. Não era uma gestão que conseguia enxergar o basquete com as próprias pernas. Vivia uma ilusão, né? E a gente não quer que os times poliesportivos também não vivam essa ilusão, para justamente não ficar na mão de dirigentes que vão pensar igual os torcedores. Dirigente que vai simplesmente acabar com o esporte de um dia para o outro porque não é rentável, porque você precisa fazer o seu produto individual. Basquete, a função dos clubes não é ser lucrativa, não é essa a função da instituição clube, mas ela precisa ser sustentável. E essa é uma missão que os clubes de basquete, no geral, falham, que os clubes de futebol
falham. A gente, inclusive, tem muito time grande hoje de futebol em Série B por conta disso. Exemplos são vários. E é o exemplo do esporte no Brasil. No geral. Você tem algumas exceções e a gente tem essa discussão para ser feita. A gente precisa pensar no esporte enquanto meio sustentável. Não é pensando, vou competir agora porque tem esse patrocínio tal que vou poder torrar ele agora. Não, não. Você precisa pensar numa estratégia de sustentabilidade do seu time a longo prazo. Essa sustentabilidade envolve dinheiro, porque você não faz nada sem dinheiro. Então, precisa ter plano, senão você não tem esporte daqui 2 anos. Boa. E um ponto, até que você que está ouvindo pode mostrar para o seu amigo, quando alguém falar que o esporte tem que ser sustentável, se não for, tem que acabar, não teremos mais futebol brasileiro, tá? Porque a maioria das equipes não são sustentáveis. Então, estão lotadas de dívidas e pagando dívidas até hoje. Então, o negócio é um buraco mais embaixo. Savas, você quer falar alguma coisa? Ou... Só complementar. Essa história de esporte não ser sustentável não é exclusividade daqui, tá? Que fique bem claro. Tem um estudo, não vou lembrar o ano, que ele mostrou que a grande maioria dos clubes europeus que não são os top do campeonato, eles dão prejuízo. E eles são muito mais organizados do que os daqui. E imagina os daqui, se você parar nesse cenário, se você pensar nesse cenário. Claro, são realidades completamente diferentes, mas imagina, se lá fora, onde tem uma moeda mais forte, uma organização mais evoluída no sentido de profissionalismo e uma cultura que visa mais isso, imagina aqui. Definitivamente o problema não é você ter muitas modalidades, é não ter direito quem cuide delas. Boa. Mudando sequência aqui, tá acabando já algumas perguntas, já tá falando bastante, por sinal, nesse episódio, para variar, né? Vamos para a pergunta do Patrick. Seguinte, dentre os modelos de sucesso de trabalho na base, gerenciamento do basquete profissional que tem por aí, qual que pode se adequar melhor à triste realidade do basquete brasileiro, levando em conta tudo: logística, falta de recurso, estrutura. Gabriel, você tem algum modelo para trazer para gente? Olha, pensar no basquete brasileiro é difícil. Modelo de gestão, vamos lá. Modelo de gestão esportiva, modelo de questão técnica. Olha para o lado, olha para a Argentina. Você tem um modelo de gestão de desenvolvimento de habilidades e aprimoramentos de um jovem jogador que é espelhável para qualquer lugar. É desenvolvimento técnico, eu acho que ele é mais tranquilo. Dá para utilizar isso. Agora, o Brasil tem o desafio do Brasil é a integração nacional esportiva. E aí é muito difícil achar um modelo que realmente vale, porque os grandes modelos de integração esportiva, eu penso, a França é um ótimo modelo de integração esportiva, mas a França é muito menor do que o Brasil. Não é um modelo tão bom, tem muito mais dinheiro. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade de pensar num modelo que a gente pense na mesma quantidade de recursos que o Brasil tem para o tamanho que ele tem. Não existe algo muito perfeito considerando todas as variáveis. Então, olha para o basquete argentino, que tem pelo menos uma situação financeira, geográfica um pouco parecida, não é o mesmo tipo de atleta, não é nem de perto o mesmo tamanho, mas é onde você pode tentar enxergar algo. E não adianta, você tem que... E aí... Não, você não vai conseguir nada, características parecidas, mas você tem que olhar para os modelos de gestão como um todo. Então, pensar no modelo de gestão de estruturação de ligas e esportes, você tem muitos modelos para criar capilaridade de ligas, né? Criar divisões, montar uma estrutura. Você pode olhar para a Alemanha, você pode olhar para a França, você pode olhar para a Espanha. São modelos razoavelmente interessantes. Talvez tente olhar para a França, porque talvez o tipo de atleta seja mais parecido um pouco ali. Mas ainda assim é tão difícil aplicar o modelo Brasil que é muito mais olhe para os melhores,
veja no que há os melhores e aplique. Você pode tentar pensar em modelo de instituto de esportes, tem vários exemplos no mundo aí, a gente tem instituto de esportes na França, INSEP, já foi tema em outros episódios, instituto de esporte da Austrália, a gente tem instituto de esporte na Holanda, a gente tem instituto de esporte na Grã-Bretanha, que não é um polo de basquete, enfim, temos estratégias diferentes que podem ser analisadas. Eu acho que o Brasil, talvez, onde ela tem que achar o modelo qual que é o modelo de melhor integração nacional que tem hoje? Hoje eu não consigo pensar bem. Talvez o modelo de integração nacional mais interessante é o dos Estados Unidos, porque tem uma integração nacional que envolve a competição escolar, né? E talvez seja algo que a gente possa espelhar, mas é muito diferente a nossa situação econômica para olhar nisso. Mas a gente precisa misturar essas coisas, não dá para olhar só para uma coisa, porque a gente não vai achar algo igual ao Brasil, não tem grandes exemplos igual ao Brasil na mesma situação, vendo hoje de gestão de basquete. Boa. Sarvas? Vamos lá. O que o Gabriel falou é muito verdade. Não adianta a gente querer pegar algum e copiar, porque a gente tem características muito particulares. Só que a gente não pode esquecer de uma coisa. A gente tem total capacidade de desenvolver algo aqui. Por que eu falo isso? A gente tem que ver o que é comum a todos esses casos que a gente está explicando. A universidade está junto da sociedade. Os institutos de esporte, eles são também institutos de pesquisa. As equipes, elas possuem pesquisadores junto com eles. Ah, mas por que isso é importante? Justamente para desenvolver um modelo que você consegue aplicar à sua realidade, ao seu estado, que é replicável dentro daquelas condições. A gente não tem isso aqui. A gente não tem nada nem perto disso aqui. O Instituto da França, o INSEP, ele é um dos que mais publica sobre esportes olímpicos no geral, no mundo. Por quê? Além de ser um instituto de desenvolvimento esportivo, tem um grupo de pesquisa junto, porque eles conseguem tomar as diretrizes que são necessárias para o país. O Gabriel até falou que a França é bem menor e tem bem mais dinheiro. Só que eles têm uma coisa que a gente não tem, e eles trabalham muito bem isso, que é a parte da França ultramarina, que são os estados franceses que não são na França. E eles conseguem ter detecção de talento nesses estados. Uma pessoa que está numa ilha de alguma propriedade da França, ou até aqui a Guiana Francesa. Tô trazendo exemplo, Sekou Doumbouya, draftado aí, era Guiana Francesa. Eles conseguem alcançar esses caras. Como que eles conseguem? Desenvolver uma metodologia que fizesse sentido para o Estado francês, seguindo diretrizes que foram desenvolvidas por eles. Então, a ciência é fundamental nisso. E a gente tem capacidade científica para isso aqui dentro do país. Só que, de novo, a gente vai esbarrar no problema. Aonde que a universidade e uma confederação, uma federação conversam? Em lugar nenhum. Nem nos clubes conversam que tirar dentro de uma federação ou confederação. E faz menos sentido ainda porque a gente tem universidades públicas que são excelentes que poderiam fazer isso. Então, sem isso, copiar uma metodologia, você pode tentar o quanto você quiser. Você vai ter problemas, você vai esbarrar em várias barreiras, sejam legais, sejam estruturais, sejam financeiras. A Austrália tem um programa de esportes espetacular, mas com uma população tão menor e com uma estrutura física tão melhor que a nossa, que é completamente irreal de você tentar aplicar algo parecido com aquilo. Mas o que a gente pode pegar de lá? O que já foi desenvolvido de conhecimento? O que a gente tem de conhecimento aqui que a gente poderia aplicar e traduzir alguma coisa que já deu certo fora também? Tudo isso aí você precisa de estudo, você precisa de ciência, você precisa utilizar as coisas. A gente tem universidades públicas extremamente capazes, com cientistas extremamente capazes para desenvolver isso. Enquanto a gente não tiver essa coalizão de forças,
A gente vai ficar cada um puxando a corda para um lado e não vai para lugar nenhum. Boa. O Rocha, você quer falar alguma coisa sobre? Não, acho que o Gabriel e o Sarvas já colocaram muito bem. É mais uma situação do Brasil se identificar, né? Hoje o Brasil não se identifica, o Brasil não sabe o que é a sua carência. Existem inúmeros projetos que não vão para frente justamente por falta de interesse, que muitas vezes tem todos esses dados que a gente precisa avaliar. Nós mesmos aqui estamos tentando trazer soluções, mas infelizmente, às vezes a gente acaba sendo uma voz, ou algumas no nosso caso, ecoando no deserto. Boa. Seguindo aqui, tem a pergunta do Tonite. Essa eu até prefiro eu mesmo responder. Ele está falando o seguinte: olha, Rio Grande do Sul é um dos estados que mais assiste NBA no país, porém está em último interesse pelo NBB. Acredito que muito por causa da falta de times gaúchos e competições estaduais. O que falta para o Rio Grande do Sul ter mais times de basquete e ser mais presente no NBB? Vamos lá, por partes. Rio Grande do Sul ser um dos estados que mais assiste NBA no país é um pouquinho complicado, porque a gente não tem números, né? Assim, esse é um dado que não é comprovado. Eu, pelo menos, não tenho. Se até Tony, se estiver escutando a gente, por favor, me passe depois. Então não dá para afirmar que é um dos estados que mais assiste. E no Rio Grande do Sul teve sim time que jogou o campeonato nacional. Foi justamente o União Corinthians. Ele é de Santa Cruz do Sul, que é no Rio Grande do Sul. O próprio União Corinthians está aí brigando muito por uma vaga no NBB. Eu não sei como é o Campeonato Gaúcho, então tem um Caxias, né, também. Então, eu não sei como é o Campeonato Gaúcho para a gente poder falar sobre se é forte, se não é, ou algo do tipo. Mas, assim, tem sim equipes no NBB, né? O Caxias do Sul, o Rio Grande do Sul está no NBB. O União Corinthians foi campeão da CBB, do Campeonato Brasileiro organizado pela CBB, que também está brigando por uma chance no NBB. Então, eu acho que está indo, cara. Tem até, vou dar um exemplo, tem até mais clubes do que o próprio Ceará, que tem o basquete cearense por lá, mas, quer dizer, tem até mais equipes aí interessadas e disputando campeonatos nacionais. Então, eu enxergo que a tendência é uma boa, assim. Acho que a tendência pode até ter mais equipes no futuro, mas hoje tem uma quantidade razoável, até muito boa, se a gente botar em números mesmo. Vamos para as últimas duas perguntas, porque é de uma mesma pessoa, do grande Ricardo Romanelli, que já participou aqui em live com a gente. Romanelli está aqui, olha. Tem duas perguntas para a gente. Primeira, massificação do esporte para o aumento do número de praticantes e aumento do nível técnico e tático. Aí a pergunta é essa. A pergunta seria: quais as ações de massificação e interiorização do esporte estão sendo realizadas no Brasil? Gabriel, sabe de alguma? Vamos lá, essa eu vou deixar para o Rocha. Rocha, sabe de alguma? Olha, Felipe, não sei. Não sei mesmo. Boa. Sarvaz, você Desconheço, como diz o outro. conhece alguma ação de massificação e interação do esporte que estão sendo realizadas no Brasil? Não. Gabriel, conhece alguma? Não conheço. Então acho que já começa por aí, né? Temos aqui 3 pessoas que falaram que não conhecem. Eu também não conheço mesmo um trabalho ali que esteja sendo feito para essa massificação do esporte, né? Interior e em cidades aí fora do eixo Rio, São Paulo, Sul. Então, realmente não conheço. Até, só pegar.
tinha uma grande aposta da gestão da CBB eram as seleções estaduais. Enfim, Pois é é. uma aposta, é uma aposta. A FEBERJ, até trazendo aí a FEBERJ, a Federação, né, de Basquete do Estado do Rio de Janeiro, até está fazendo seleção estadual que vai jogar contra um time do Espírito Santo, se não me engano. Então, é a única tentativa ali, mas ainda assim, muito pouco. Muito pouco. Vamos para a segunda pergunta do Romanelli. Atuação da CBB e da LNB para ajudar localmente na captação de recursos. A pergunta é essa. A força dessas instituições perante empresas seria significativa para o aumento de recursos na modalidade? Como a CBB e a LNB enxergam a possibilidade de capilarização dos esforços para captação de recursos? Rocha, essa eu deixo para você começar. Não ouvi, Felipe. Dá para responder? Dá para repetir? Que deu uma cortada aqui. Sem problema. Como a CBB e a LNB enxergam a possibilidade de capilarização dos esforços para a captação de recursos? Eu vejo até a LNB em um estágio bem avançado dessa parte, né? Trabalhando muito com projeto incentivado, trabalhando muito com essa questão dos convênios. O CBC é uma realidade. Eu posso afirmar, assim, sem sombra de dúvidas, que o NBB desta temporada aconteceu da forma que foi, muito por causa do apoio que teve o CBC com a Liga Nacional e a construção desse convênio. É o ideal? Não, mas já foi um avanço que a LNB conquistou na última temporada, principalmente. Agora, em termos de CBB, Felipe, é sempre muito complicado, porque estamos falando de uma instituição que teve muito dinheiro, seja privado, mas também público, na gestão passada, e acabou não aproveitando muito bem isso. O legado foi extremamente negativo. E hoje a CBB vive uma situação financeira terrível. Então, ainda é um caminho muito longo a ser percorrido para a CBB ganhar novamente essa representatividade para lutar por verbas federais também, e estaduais. Boa. Sarvas? Seguindo um pouquinho o que o Rocha falou, eu acho que eles fazem bastante até dentro da realidade, do possível, do que dá para fazer a princípio. Só que eu sinto um pouco de falta nessa ajuda aos clubes irem atrás dos patrocinadores também. Quando eu falo ajuda aos clubes, vamos tentar dar um workshop para quem é responsável por isso no clube, vamos tentar ajudar de alguma forma a profissionalizar um pouco o profissional, o responsável por isso no clube, aí atrás disso, vamos tentar facilitar alguns canais, alguma coisa assim. Eu confesso que eu não sei se isso acontece, mas eu acho que poderia ser também mais uma maneira de ajudar os clubes a conseguir se sustentarem um pouco mais. Gabriel? Eu acho que a LNB em si, ela é boa de parceria comercial. A gente tá falando que ela tem bons convênios, ela consegue bons patrocínios para os seus eventos, volume, acho que a LNB tem sempre uma quantidade bem razoável para ligas nacionais no Brasil, sendo bem sincero, a LNB tem tem um sucesso comercial relativo, e ela também tem uma parceria importante com a NBA, que é bom afirmar, né, a parte comercial da LNB tem uma parceria com a NBA, faz parte daquela parceria assinada anos atrás lá, que é uma ação que a NBA faz ao redor do mundo. E aí, até citando, a NBA é um grande exemplo de modelo de gestão de basquete, porque ela tá em tudo quanto é lugar. Você não percebe, mas ela tá em tudo quanto é lugar. Então, é importante ver que a gente tá falando que a gente tá sentindo falta do basquete onipresente, falando de federações e tal, a NBA tá em tudo quanto é lugar. Então é onde a gente quer chegar.
Mas falando até o Sarvas pegou a LNB e os clubes, né? Aí eu volto a afirmar a distância que a gente tem entre a LNB e clubes a nível de credibilidade e tal. Os clubes, a liga deveria ser os clubes e os clubes não representam o que acontece na liga. Então é uma dicotomia muito estranha. E aí entendo que tem as questões das duas partes. Tanto a LNB ela consegue por si só ter algum nível de sustentabilidade, mas ela não pode pensar apenas dela enquanto liga, e sim pensar nos seus associados, porque isso, inclusive, é o que faz uma liga ser duradoura. Você não pensa só nela, você pensa nos seus franqueados, porque o modelo de liga aqui é um modelo de franquia, assim como o modelo NBA é um modelo de franquia, que pensa no sucesso comercial conjunto, né? Não é só um que tem que ganhar, é todo mundo que tem que ser rentável de uma maneira sustentável num horizonte de tempo. Então, eu acredito que a LNB poderia se aproximar mais dos clubes, ao mesmo tempo que aproximar dos clubes envolve os clubes se aproximarem de modelos de gestão, serem menos autocráticos em alguns lugares, então tem muito espaço para se trabalhar nesse aspecto. Mas ainda tem algum horizonte, alguns clubes têm mais ou menos sucesso comercial, mais ou menos dependência de patrocínio, assim por diante. Mas até um tema que eu já citei, né? Clubes têm muita dificuldade citei outros episódios, dificuldade da questão da receita, né? Aprenderem a ser sustentáveis, aprenderem a serem rentáveis, aprenderem a ter o próprio sucesso comercial. Indo para a CBB tem uma crise de credibilidade, e isso que separa um pouco ela da LNB, no estado que hoje é muito mais fácil para a LNB fazer grandes ações comerciais do que a CBB. Tem evento, como é o Jogo das Estrelas, não tem evento da CBB, então isso já é uma coisa, um evento que é um tipo de estratégia de propaganda que já não está aí na CBB, né? A CBB não tem evento. Como que você vai conseguir dinheiro com o evento? Não consegue, né? Se não tem evento. A CBB tem a seleção brasileira como grande expoente. Seleção brasileira está na TV? Está em qual TV? Como você consegue fazer que a seleção brasileira esteja na TV? Como uma possibilidade de exemplo, né, do que é o produto da CBB. E o que é o produto da CBB, no geral, é o basquete. A seleção em si é só um dos expoentes. E a capilaridade de buscar isso, de buscar parcerias, né, hoje a CBB... parte do dinheiro que vem de CBB, parte importante é lei de incentivo, é lei governamental, é pasta lei pivo, né? Ou lei de incentivo ao esporte, que também é uma opção ali, assim como lei Rouanet, enfim, tem jeitos de terem captação pública de recursos a partir desses mecanismos fiscais, mas mecanismos comerciais para a CBB tá difícil. A gente viu o fiasco que foi o lançamento da camisa, e acho que a lançamento da camisa é um bom exemplo de como foi um insucesso de comunicação, uma péssima estratégia de comunicação que a CBB deveria olhar. De pegar os meninos da favela para vestir camisa da seleção para depois anunciar a R$400, 350. Agora eu não lembro o montante exato, enfim. Simplesmente não faz sentido, né? Você quer associar uma imagem de aproximação de um público que não tem acesso ao basquete e você coloca que a camisa é 1/3 de salário mínimo. Então, você tem que olhar para essas coisas, porque uma coisa que ela fez melhor foi se aproximar mais de redes sociais. A gente viu que a rede social passou a ser mais ativa, de ter alguma tentativa de aproximação com o público. Ok? A gente admira a tentativa, mas a gente tem que olhar esses insucessos de comunicação comercial, porque isso foi um insucesso de comunicação comercial. Ela tomou tijolada merecida e deve repensar. E não porque não conseguiu lançar um produto a um preço acessível. Mas se você vai lançar um produto a um preço não acessível, você não usa meninos da favela. Se você não teve condição de lançar um produto acessível agora, não utilize essa estratégia. Isso é só uma das questões de questão comercial, de como a CBB, e aí quando a gente volta a falar, não CBB, mas federações, que eu já citei que federações têm dificuldade de fazer receita, como que a federação e a confederação vai provar que o dinheiro dela tem algum tipo de retorno comercial? Retorno comercial hoje é o quê? Exposição, engajamento, aparecer nas mídias. O que a federação dá isso para a empresa hoje? A federação dá isso para a empresa? Confederação Brasileira, o Campeonato Paulista de Basquete, o campeonato da CBB? Quais são as métricas ali de exposição, engajamento, marketing que a federação está entregando?
E que esforço ela vai fazer para melhorar isso? É onde está as questões ali para a gente pensar em um aprimoramento financeiro, porque a CBB tem. A gente está vendo o Estado brasileiro não está mais com aqueles grandes patrocínios estatais, a gente não está com grandes empresas bancando o esporte como a gente teve ali no passado. Então talvez seja uma questão que não vá ser respondido como a gente tinha respondido ali nos anos 2000, que deu algum sustento legal para boas instituições, inclusive a LNB com patrocínio da Caixa, né? E tudo isso vale com você precisa provar. Empresa, você tem os caras que bancam os clubes aí, mas que ninguém quer associar a imagem com confederação, mas não. Se ela não tiver credibilidade, só não mostrar por A mais B que ela merece a exposição e o dinheiro que está sendo botado lá. E aí a CBB precisa trabalhar nessa credibilidade e ela precisa se fazer presente. Se fazer presente envolve muita coisa. Total. Eu até começo com a CBB, né? O que o Gabriel disse aí, para mim, é perfeito. Assim. A CBB tem um problema de credibilidade absurda, por causa de uma gerência criminosa do Carlos Nunes, do seu Carlos Nunes, que hoje está esquecido. Ninguém cita o nome do próprio, mas uma gestão criminosa do Carlos Nunes, que não puniu somente a seleção brasileira em termos financeiros, mas puniu a seleção brasileira em quadra. A FIBA puniu o Brasil pela gestão criminosa do seu Carlos Nunes. Então, essa gestão agora aí, não estou querendo dizer se é boa ou ruim, não é nem esse ponto. Mas ela, pra gente, é um fato. Pega uma situação muito difícil de credibilidade. Quem confia hoje na Confederação Brasileira? Por mais que esteja tentando, e a gente pode falar depois se a tentativa está sendo acertada ou não, mas é difícil. Credibilidade demora-se anos para conquistar. E é rápido para perder. Eu acho que todo mundo já ouviu isso em algum momento da vida. Então, isso sofre. A empresa pensa duas vezes o que vai fazer. Será que vale a pena colocar um dinheiro numa confederação que já foi envolvida em escândalo? É um pensamento real. É isso. Eu não sei hoje como é a estratégia comercial da CBB. Eu imagino que seja difícil, porque a credibilidade esbarra muito nisso. Você pode até apresentar um baita projeto, barato para uma empresa, mas é difícil. Pegando rapidamente esse exemplo até que o Gabriel trouxe sobre o lançamento da camisa, eu entendo comercialmente que o valor imposto pela camisa é da Nike, não é da Confederação. E a gente pode seguir outros modelos, tá? A própria camisa do Flamengo de basquete não é barata não, gente. É R$250. Não é barato. Pensa num assalariado que ganha R$800 por mês, 250 está longe de ser um exemplo de ser barato. É claro. Voltamos lá. A credibilidade do CBB é péssima. Então, quando lança a camisa, R$350, a comunicação, e aí eu concordo totalmente com o Gabriel, a comunicação, você vai usar facinha, favela, justamente o pessoal que não tem acesso, justamente aonde o basquete às vezes nem chega. Não sei se era a melhor comunicação para ser feita, na minha humilde opinião. Aí, é claro, quando surge isso na rede social, é normal que as pessoas vão bater. Mas eu acho que assim, e até trazendo esse ponto, eu acho que bater nesse tipo de comunicação, usando uma zona periférica, pessoas que não têm acesso ao basquete, total. Agora, em termos de valor, tipo, gente, também vamos tirar essa hipocrisia de lado. Ninguém reclamou quando o Flamengo lançou a camisa de basquete por R$250. Ninguém reclamou que o Sábio talvez até possa falar com mais propriedade do que eu, que a camisa do São Paulo também é uns 200 conto. 250. Tá falando para mim aqui. Ninguém reclamou que a camisa do São Paulo é R$250. Não vem agora aparecer um monte de santo e falar, meu Deus do céu, R$350, que absurdo.
Que isso, aquilo. Eu acho absurdo. Eu não dou 350 reais nem ferrando. Eu compro uma falsificada. Porra, faço. Não tem dúvida. Eu compro falsificado do meu time, pô. Não vou comprar falsificado da seleção brasileira. E ainda vou ajudar alguém. Ainda vou ajudar alguém. Então, assim, esse lado financeiro, especificamente financeiro, vamos deixar a hipocrisia de lado, porque a gente sabe que não é bem assim. Mas a comunicação para mim foi péssima. Não é o tipo de comunicação que eu faria, que eu acho que seria correto. Então, assim, voltando, a CBB tem uma crise de credibilidade absurda e vai pagando por isso. E paga com razão. Vamos deixar isso bem claro. Paga com razão. Mas o Gui Peixoto não estava envolvido. Problema. Isso não é um problema nosso. Isso não é um problema nosso. Se a gente pegar outras crises de credibilidade, quem paga é a empresa. Não é quem está agora, quem não está. Vou dar um exemplo rápido para vocês. Quando teve aquele caso do Carrefour, que um homem negro foi assassinado, quem é punido é a empresa. Com muita razão. Você acha que se trocar o CEO de lá, as pessoas vão falar, não, agora mudou o CEO. O Joãozinho que estava lá agora, ele saiu e agora entrou o Zezé agora para assumir a presidência. Acabou. Eles não são mais racistas. Não é assim, gente. Não funciona dessa forma. E Peixoto está pagando o que o Carlos Nunes fez? Tá. E com razão. Ele vai pagar, não tem muito o que fazer. E ele sabe também onde se meteu. Também não pode falar agora que, meu Deus do céu, vocês estão sendo injustos comigo. Não, você sabe onde você se enfiou. Teve briga por essa presidência. O próprio senhor lá da Federação Paulista também. Então você sabe onde se meteu. Então não vamos fugir muito disso. A CBB briga com isso, ela sofre com isso. Essa crise de credibilidade bate muito nessa razão de investimentos no esporte. É difícil você achar uma empresa que patrocine. Vide as próprias equipes do NBB que sofrem. As próprias equipes do NBB sofrem. Tirando as grandes equipes, o Pato Basquete sofre. Caxias sofre para montar a sua equipe. Não é tão simples assim. Então, a CBB sofre com isso e vai sofrer. Um ponto importante que a gente tem que trazer aqui também. O lado empresarial. Cada vez menos as empresas investem menos no esporte. E principalmente no basquete. Por quê? Qual é o retorno? Que o Gabriel falou. E aí, quando a gente fala de marketing, a gente fala de KPI, né? Que são pontos-chave da estratégia. Quais KPIs você vai trazer, você vai conseguir mensurar do basquete? E vamos pro... Já falando do CBB, que já é um caos por si só. E tá falida mesmo. Vai ter que fazer com pouco, vai ter que, tirar a lei de pedra, né? Que o pessoal fala, os mais antigos falam. E vai ter que ser isso mesmo, e vai sofrer. Indo pro NBB, o NBB tem um sucesso muito maior que a CBB. Ponto. Não tem crise de credibilidade que a CBB teve. Isso ajuda, e muito. A NBB no começo teve muito apoio da Globo, até quando estava por lá. Isso ajudou muito? Ajudou muito. Mas a NBB também sofreu quando a Caixa saiu. Quando o poder público parou de investir dinheiro, também sofreu. Sofreu. O próprio Lucas Rocha trouxe aqui pra gente. Última temporada só teve porque a CBC ajudou. E ainda assim foi um modelo de bolhas entre aves, na verdade sedes, né? Foi um modelo de sedes para poder ter campeonato. O pensamento da saúde estava presente ali, de preservar os atletas? Estava. Era o principal? Não era. Não vamos cair nesse papo de não, foi em sedes porque a gente estava pensando na preocupação da pandemia. Não cai nessa não, porque não tinha nenhum tipo de acompanhamento. Os atletas estavam saindo para onde queriam, estava todo mundo saindo para onde queria, estava um Deus nos acuda. A visão foi muito mais financeira. E funcionou, gente. Rolou. O campeonato teve. Querendo ou não, teve. Então, foi muito bem. O NBB financeiramente é muito melhor do que a CBB. Conseguem mais parceiros, conseguem vender o produto bem, até porque envelopa muito bem o produto. Isso é um baita trabalho do NBB, da Liga, né, na verdade, né, da Liga Nacional de Basquete, da LNB.
É um baita trabalho, tem que bater palma. Eles conseguem envelopar muito bem o produto. Mas também tem suas dificuldades. Tem suas dificuldades por quê? Porque, primeiro, as empresas estão investindo cada vez menos no esporte. São raras as empresas que investem, principalmente no basquete. Segundo, a mensuração de KPI, a mensuração de resultados. Quando você chega numa empresa, quando você chega no Itaú da vida e você pede um dinheiro, você pede para investir no seu clube, ele vai querer saber aonde está passando isso. Onde está passando o seu campeonato? Quantas pessoas assistem? Das pessoas que assistem, quantas compram o meu produto para investir nele? Para eu poder ter uma noção de saber de quantas pessoas podem virar meus possíveis clientes. Essas são perguntas básicas, tá, gente? E é isso que o NBB tem que trazer. Quando o NBB chega e conversa com o Itaú da vida, eu estou citando Itaú, é um exemplo qualquer, tá? Eu não sei se teve essa conversa, eu estou dizendo um exemplo qualquer. Só para uma empresa grande. Quando chega para o cara e fala, olha, então beleza, vocês estão, pô, esporte fantástico, não, vamos investir sim. Aonde passa o seu campeonato? Na Globo? Não. Na Band? Mas, pô, no horário nobre, né? No horário bom ali? Não. Tá. Passa onde? Numa ESPN. Mas qual horário? É um horário bom? As pessoas estão vendo ali? Depois de um Super Bowl, né? Depois de um futebol americano? Depois de um campeonato inglês? Daquilo? Não. Tá. Mas, beleza. Tem alguma cobertura? Qual é a cobertura que acontece? Tem algum programa de TV? Pô, tá na ESPN? Cara, quais são os programas que a ESPN faz falando de vocês? Então. Tem um resumão aí na semana. Mas passa qual horário? Não. Ali, a gente normalmente é um horário X, Y, Z. Beleza, mas... Tá, a Globo não transmite o seu jogo. Mas, pô, sai lá no rodapé, sai nos textos na Globo, isso, aquilo. E a Globo acompanha, faz uma cobertura dos seus jogos? Não. Faz. Sai ali alguns textos e tal, mas não é uma cobertura. Mas tem o Flamengo jogando, né? Pô, que legal. Passa no Globo Esporte? Não passa. Mas sai do jornal, né, do Rio de Janeiro? Não sai. Isso pesa. Estou dando mínimos exemplos aqui. Isso pesa no final das contas. Aí o cara pergunta, pô, mas quanto você quer de investimento? R$1 milhão? Mas qual é o meu retorno? Quantas pessoas vão estar vendo? Quem vai estar vendo? Isso pesa no final das contas. É triste, mas é real. É real. Isso pesa no final do dia. Claro, o NBB, para mim, acho que é um grande... Acho que é um sucesso, vamos dizer assim, em termos de conseguir patrocínio. Mas eu ainda aposto com vocês que o patrocínio que conseguem é muito menor do que uma outra modalidade consegue, por exemplo. O investimento de uma empresa, o tanto que ela investe no basquete, é muito menor do que ela investe no futebol. Talvez ela investe até no vôlei. Muito menor. Porque é isso, gente. Então, assim, financeiramente é complicado, não é tão simples assim. E aí, qual seria a solução? Pô, a gente está falando de muitos problemas, né? Só problema, muita dificuldade, falta de credibilidade da CBB, pô, o NBB está indo bem, mas, né, poderia ter mais e tal. Qual poderia ser a solução? Talvez as duas sentarem e conversar e falar assim, olha, vamos unir forças para tentar trazer o máximo de possível de dinheiro para o basquete, porque quanto mais dinheiro para o basquete, melhor. A LNB não vai sentar com a CBB. Primeiro, a questão de credibilidade afeta muito, tá? Mas vamos imaginar que a CBB não tenha problema de credibilidade. Passou. Limpou o nome, né? Limpou o nome do Serasa, no SPC. Não tem problema de credibilidade. Aí entra de novo lá do político. As duas instituições não são maduras o suficiente para sentar e conversar e pensar no bem maior do basquete. Até hoje. A CBB não consegue tratar a LNB como deveria, na seriedade dela, e a LNB também acho que o trabalho dela é muito melhor do que tudo,
o melhor campeonato que já existiu na face da Terra, e ela não quer sentar com a CBB para poder falar sobre. E não quer unir forças. Sabe quem perde? Eu, você e os clubes. Todo mundo perde. A gente poderia ter hoje um campeonato com 4 divisões, 5 divisões. E a gente tem um campeonato como o NBB e a CBB e o Limbo. Seja o que Deus quiser. É difícil. Trazendo só o último, matando que eu já falei muito por aqui. Esse negócio da LNB, da Liga, fazer talvez um evento, ajudar os clubes, eu tenho medo disso. Porque os clubes mesmo não buscam em nenhum momento melhorar seu marketing. E a gente já falou, até eu e o Rocha, a gente já falou em live sobre isso. Os clubes ganham 5 milhões de patrocínio, estou juntando um valor aqui, e ele prefere investir 5 milhões e meio na montagem da equipe. Mas ele não pensa em contratar um pessoal do setor de marketing, um setor de comercial. Ele não pensa em contratar analistas de desempenho. Ele não pensa em contratar uma comissão técnica totalmente preparada, psicólogos. Então, assim, calma aí. Se o clube não pensa, por que a liga tem que pensar pelos clubes? Por que a liga tem que pegar pelo braço? Não, gente, vamos fazer isso aqui. Eu concordo. Eu acho que quando os clubes mais preparados estiverem, conseguirem monetizar mais, melhor para o produto competição, melhor o produto do NBB. Isso é um fato, concordo. Mas os clubes não estão interessados. Os clubes estão um pouco se importando, gente. Os caras estão um pouco se importando. Os caras não querem saber disso. Os caras querem saber de título. Querem saber de contratar o Joãozinho. Os caras querem... depois joga na justiça e eu pago. É isso que eles fazem. Essa é a realidade. A gente não tem gente lá responsável de entender o seguinte, Caso beleza. tem alguma coisa, né, Felipe, totalmente pensando no benefício próprio, né? Não tem uma conscientização coletiva. É cada um por si e vamos ver o que vai dar. É isso. Você acha que o Flamengo, Franca, Minas, São Paulo, que são os 4 melhores ali, né, financeiramente, você acha que eles estão se importando se isso é errado? Vai ter time ou não? Não estão se importando. Se o Pato vai ter time, para eles, dane-se. Não é um problema deles. Você que se vire, meu amigo. Se eu tenho 9 milhões aqui para poder gastar e você só tem 100 mil, não é um problema meu. O meu time vai entrar em quadro e eu quero ser campeão. O produto perde com isso. Então, assim, mas os clubes, de forma geral, eles não estão pensando nisso, cara. Eles não estão pensando. Olha os anúncios das equipes. Pô, o Bauru é uma das equipes que mais faz melhor o anúncio de jogador. Mas olha como era o Twitter algum tempo atrás. O Rocha sabe disso. Era abandonado. Eram alguns posts aqui e ali. Olha o anúncio do Caboclo pelo São Paulo. Você acha que esse é um anúncio de um ex-NBA para o seu time? Um videozinho de quadra, pegou 2 influenciadores do próprio São Paulo para poder falar sobre. Meu irmão, eu levo ele para o estádio. Apresento ele junto com um time de futebol. Faz qualquer outra coisa. Então, assim, os clubes também não pensam sobre isso, não querem saber sobre isso, porque se quisessem já teriam procurado. Os clubes, na verdade, eles acham que tem que bater na porta deles, a patrocínio vai chegar na porta deles e falar assim, olha, toma aqui 10 milhões, porque você é muito bom, gostei do seu rosto, estou trazendo 10 milhões para vocês. É isso. Eles querem que o dinheiro caia do céu e não vai cair. Ponto. Aí eu também acho que, por isso que eu falo que eu acho que é preocupante esse negócio da Liga pegar muito pela mão e ensinar, porque os próprios clubes não querem. Se quisessem, já teriam se preocupado mais sobre. Eles não querem. Então, isso é um ponto. Pessoal, falamos muito hoje, né? Para variar. Já virou fútil, né? Falar sobre isso. A gente já falou demais sobre. De novo, mais um episódio que rendeu muito mais do que deveria, do que era esperado. Mas quero agradecer aqui, Gabriel. Mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente. E deixe seu recado. Bom, meu recado é continuem escutando o podcast, essa série.
A gente vai voltar aí a tratar de temas específicos ali, né? Voltando para a nossa pauta, para o nosso tema de discussão, mas vamos voltar com mais perguntas também, porque é interessante quando a gente recebe essas mensagens, para entender o que vocês estão achando da série, até para tirar um pouco daquilo que a gente pensou na nossa estrutura, né? A gente comentou temas que provavelmente a gente não comentaria, então muito legal, continue mandando. Aumentando esse engajamento aí com o público. Então, muito obrigado aí pela participação e continuem escutando essa série aí que a gente está fazendo um belo esforço para discutir bem seriamente. Valeu, Felipe, Sarvas, Gabriel, todo mundo que participou de mais um podcast, todo mundo que vem nos acompanhando e vem dando seu feedback também. Tem sido muito bacana trocar ideias e tentar descobrir caminhos, né? Porque, como eu sempre digo, não adianta a gente apenas apontar quais são os problemas, mas também encontrar um caminho para que tudo seja melhorado ou quase tudo, né? Porque aqui dentro das nossas ideias não engloba com certeza todos os problemas do basquete nacional. Boa. E por último, não menos importante, Sarvaz, muito obrigado e, por favor, anuncie a grande novidade, a surpresa que a gente falou no começo, pessoal. Bom, eu que agradeço a pergunta de todos vocês, e eu vou fazer um convite. Na quinta-feira vai começar o programa novo, falando sobre a parte um pouco mais técnico-tática, um pouquinho mais dentro do basquete mesmo. O programa chama Pingos no X. Vai ter que ouvir o primeiro programa para entender o nome aí. E a gente já está aí com ele gravado com o Pablo Costa, nosso primeiro convidado aí, assistente técnico do Franca. O papo ficou bem legal. E vou dar uma de youtuber agora, hein? Se você sobreviveu até aqui no podcast, digita aí Pingo no X no qualquer agregador de áudio que vocês tiverem. Boa, isso aí. Esse é o novo podcast do Esporte pro Basquete, onde a gente vai tentar trazer aí esse conteúdo mais de scout, mais de análise, desempenho. Vai ser bem interessante para vocês. Pessoal, agradeço a todo mundo que acompanhou até o final de mais esse episódio. Agradeço de verdade o engajamento de vocês, cara. Pessoas falando com a gente, seja no Twitter, seja no Instagram, no YouTube também, e até mesmo algumas pessoas até mandando pra gente no WhatsApp, no privado, tá ouvindo, né? Treinadores, jornalistas. Então isso é muito legal, a gente fica muito, muito, muito feliz mesmo. A ideia é a gente tentar debater o máximo possível sobre o basquete nacional de uma forma séria, tentando olhar o máximo possível o máximo possível de pontos, né, do cenário nacional. É isso, pessoal. E lembre-se, próxima quarta-feira tem um novo episódio, você não pode perder. Um abraço.